Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. 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 Glória a ti, Senhor, o amor vencerá. Chegando até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom estarmos juntos, não é? Você, sócio evangelizador, que é o nosso companheiro de missão, não é? Que bom, que bom, que bom, que bom ter você conosco. Mande para nós o seu pedido de oração. Vamos rezar juntos. Estamos aqui com o Padre Éder. Bem-vindo. Obrigado, Salete. Também quero acolher a cada um que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Aqueles que estão aqui em Cachoeira Paulista, meu irmão Inácio, Sapo. Que bom poder rezar junto com vocês, fechando esta manhã na presença do Senhor. É isso aí. Bem-vindo, Inácio. Que bom, né, Salete? Estamos juntos hoje. Benção, Padre. Deus abençoe. Meu amigo Sapo aqui, maestro. É bom sempre estarmos juntos para rezar, né, gente? É isso mesmo. Vamos rezar. Sapo, bem-vindo. Maravilha, obrigado. Estamos juntos aí. Estamos nós aqui de novo. De novo, sorrindo para a vida, direto para o amor vencerá. Daqui a pouco a palavra de Deus vai chegar até a sua casa. E nós nos colocamos nas mãos do Senhor, não é verdade? Colocamos a nossa vida nas mãos dele, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Nosso pai fundador já dizia isso. Tudo pode ser mudado. E tudo é tudo. Nós precisamos confiar, colocar nas mãos de Deus e ter certeza que a melhor solução está no coração dele. Muitas vezes não coincide com a nossa solução, mas a melhor está com ele. Por isso que é preciso rezar, não é? Preciso colocar nas mãos de Deus nossa vida todos os dias. Padre, quais as intenções que nós temos hoje? Hoje nós queremos rezar pela paz no mundo, mas também na igreja. Nós queremos rezar também por todos os sócios, evangelizadores, benfeitores da obra Canção Nova. Nós rezamos por você, pelas intenções que você traz no seu coração, as necessidades que você tem rezado nesse tempo. Nós queremos colocar aqui, porque também é nesta troca, né, Salete? Isso. Eles contribuem com aquilo que nós não podemos, porque nós já doamos o nosso serviço, a nossa vida, e vocês com o financeiro. E assim a gente vai nesta grande obra, rezando um pelos outros e fazendo a missão acontecer. Nós pedimos também por toda a comunidade Canção Nova, por todos aqueles que enviaram os pedidos de orações. Nós apresentamos aqui também cada um dos pedidos que se encontram aqui na barca. Rezamos por todos os sacerdotes. De maneira especial, quero rezar por aqueles sacerdotes que hoje estão esgotados, cansados, com algum tipo de enfermidade, que nosso Senhor possa vir ao encontro deles. Rezamos pelas famílias,
para que Jesus seja presença constante no lar de cada um. Rezamos pelos jovens, para que a misericórdia de Jesus cuide dos sonhos, dos desafios, do futuro. E rezamos pelas intenções do nosso querido Santo Padre o Papa. Rezamos pelo projeto da M Almas. Inácio, chegamos aos 45%. Graças a Deus. 45%. Amém. Graças a Graças Deus, a viu, Deus. gente? Nós temos ainda aí alguns dias. 11 dias. 11 dias. Qual é o percentual por dia que a gente tem que alcançar? 5%. 5%. Então, é possível, né, gente? A gente já alcançou 18, 13, 14. Então, 5% dá para alcançar, sim. E a gente conta com você, né? Tem várias formas de você ajudar. Mais rápida, mais eficiente é o pix.doação@cançãonova.com, a forma tranquila. Mas você também pode, né, cadastrar o seu cartão de crédito lá, para que todo mês você fique tranquilo, não esqueça. Então, nos ajude, porque a evangelização não pode parar. São muitos testemunhos que a gente traz aqui, né? Inclusive, eu estou trazendo um aqui. Pronto, era isso que eu ia falar. Os testemunhos que a gente traz aqui é exatamente para que você entenda qual a missão da Canção Nova e por que o seu investimento nessa obra de evangelização é importante. É o salvar almas. Exatamente, é o resgatar almas. Como dizia o Padre Jonas, é o nosso negócio, resgatar almas. Eu já fiz o meu Pix hoje, o Pix 15, que hoje estamos pedindo a você, o Pix 15, pix.doação@cançãonova.com, para chegarmos aos 100%. E por que que eu ajudo a Canção Nova? Por que que você ajuda a Canção Nova? Uma das razões chegou até nós hoje. O testemunho de Júlio Humberto Penido, e diz: olá, bom dia. No início deste ano estava em uma depressão profunda, pois não tinha conseguido trabalho, com muitas dívidas. Pensei até em uma coisa pior. Meu casamento estava abalado. Minha esposa pensou muitas vezes em me abandonar. Eu não tinha para quem recorrer, até que aos poucos consegui um emprego e fui retomando minha vida. Graças às orações que tive e dos momentos que acompanhei com vocês, eu estou no caminho de Deus novamente. Sempre que posso, colaboro com a Canção Nova. Inclusive, segue o comprovante que fiz hoje. É pouco, eu sei, mas pela graça de Deus, sei que vocês conseguem multiplicar em muito as várias pessoas. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, meu irmão. É isso mesmo. Com a força de Deus, vamos retomando a nossa vida. Com o poder de Deus, vamos vencendo todas as dificuldades. Obrigada pelo seu testemunho. E obrigada por você ter contribuído com o projeto da M Almas, com aquilo que você pode, porque o importante é não deixar de ajudar. É verdade, é importante. Esses dias um testemunho no Sorrindo para a Vida, eu estava no Sorrindo para a Vida, e um testemunho achei tão bonito assim, né? Porque às vezes as pessoas testemunham as vitórias, né, de Deus, mas o testemunho daquele homem era exatamente isso. Ele tinha acabado de perder a esposa, mas naquele sofrimento daqueles dias que antecederam a morte dela, a Canção Nova sempre foi o auxílio para ele. E no dia que ela faleceu, ele fez um Pix para a Canção Nova, em gratidão pela Canção Nova ter sido essa grande companheira nesse momento de sofrimento, de dor, e ele estava em paz. E é bonito a gente ver isso, e é exatamente por causa dessa missão linda, não é, Padre, que a gente continua evangelizando. Exatamente. Se você olhar individualmente, vou me colocar, né? Não vou acusar os outros aqui. Para mim, talvez você não vai querer contribuir, talvez você não vai querer se associar à Canção Nova, porque mesmo que eu lute com todas as minhas forças para ser o melhor para o outro, eu ainda tenho as minhas falhas. Mas isso não impede a obra de Deus acontecer. E quando nós saímos em missão, eu como padre, quando escuto o povo, como a obra Canção Nova faz a diferença na vida das pessoas. Como através das orações, dos momentos, das pregações, dos programas, das atividades, como a Canção Nova
leva a palavra de Deus até aqueles que muitas vezes estão sozinhos, abandonados na dor, no sofrimento. E ali ela é companheira. E é uma graça mesmo sobrenatural que existe, porque é Deus que quis. Né? O Padre Jonas sempre falou isso, né? Foi Deus que quis a Canção Nova. Então, quando você ajuda, né, não pense individualmente em cada um de nós, mas pense no bem da obra toda, aonde esta obra chega, aonde a palavra de Deus chega, aonde o Evangelho é anunciado, é pregado. E assim então, como essa grande companhia, você então vai não somente ter motivos para fazer a sua contribuição, independente do valor, mas se alegrar com ela, porque você está evangelizando através daquilo que é o seu material. E isso não tem preço para Deus. Exatamente. Você pode evangelizar também a sua família, a você mesmo, não é? Porque precisamos ser evangelizados, cada um de nós, através dos produtos de evangelização. Hoje nós queremos sugerir para você Pentecostes hoje, para você também fazer uma experiência com o Espírito Santo, com Monsenhor Jonas Abib. É o livro do Padre Jonas, não é? Ele vai trazendo para nós caminhos, direções para vivermos essa experiência com o Espírito Santo. Ele dizia, precisamos pedir todos os dias o batismo no Espírito Santo, porque de verdade é isso que torna nova a nossa vida, nova as nossas atitudes, novo os nossos pensamentos. Esse derramamento diário, essa experiência diária com o Espírito Santo. Então está aqui Pentecostes hoje no loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos clamar ao Espírito Santo. Vamos clamar ao Espírito Santo sobre as nossas vidas. Estamos aí às vésperas do Pentecostes, né? Falta pouco para nós vivermos essa experiência. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, clama. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vai dizendo isso para o Senhor mesmo, pedindo ao Senhor que venha controlar pelo poder do seu Espírito Santo a sua vida, assumindo a sua vida a partir deste momento. Vá clamando o Espírito Santo diante das suas dores, dos seus sofrimentos, das angústias que estão no seu coração, dos barulhos interiores e exteriores que você tem vivido. Vá pedindo ao Espírito Santo que venha tomando posse de você, da sua vida, para que nada se perca daquilo que a Salete vai partilhar conosco através da palavra do Senhor, para que nada daquilo que o Senhor quer realizar a partir desta palavra se perca. Vá orando no Espírito, solte sua voz no Espírito, deixa o Espírito Santo ir regando a sua mente, o seu coração, preparando você para acolher a semeadura da palavra. Que Senhora Labaria, Senhora Labaria, ela vai acalmando os corações, Senhor. Que Senhora Labaria, ela silenciando os barulhos
da nossa mente. Pessoas que estão resistindo a este momento de oração, porque não acreditam, porque duvidam da ação do Espírito Santo. Pessoas que não querem viver este momento de oração por causa do pecado, da vida que tem levado. Quebra, Senhor, essa resistência, Senhor, com o Teu Espírito Santo neste momento, Senhor. Vai, Senhor, ao encontro de cada um. Vai ao encontro, Senhor, desta pessoa. Vai ao encontro, Senhor, daquele que neste momento tem os seus questionamentos em relação a esta oração, a este momento, que agora parou para prestar atenção naquilo que nós estamos rezando, falando. E toca, Senhor, o coração, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, para que assim a abertura seja total. Retira, Senhor, as resistências, os muros. Retira, Senhor, aquilo que são como que escudos que a pessoa foi colocando para não viver aquilo que é a ação de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus, Efésios 4. Eu ia começar com o 25, mas diante desta oração, eu vou começar do 22. Efésios 4, 22 e depois o 25. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. Versículo 25. Portanto, tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados por um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O Senhor está dizendo que a gente precisa fazer esta passagem da vida velha, do homem velho, da antiga maneira de viver. Que antiga maneira de viver é essa? Uma vida de pecado. O Senhor está dizendo na palavra que é preciso deixar. Muitas pessoas às vezes perguntam: como é que eu posso ter um casamento melhor, uma família melhor, ser uma pessoa melhor? Olha a resposta aqui.
Deixe a sua antiga maneira de viver. Se despoje, ou seja, rompa com o homem velho que está em você, em cada um de nós. Esse homem velho que a palavra diz aqui, que grita, que tem raiva, ódio, rancor, que se ultraja, que faz maldade, que tem amargura, que se exalta, que se vinga, que fala mal, que difama, que conta mentiras. Se despoje desse homem velho. Esse homem velho que não vive dentro da dinâmica do reino de Deus, do amor de Deus. Rompa com isso, rompa com a mentira. Diga cada um a verdade ao seu próximo. Você pode até se irar, diz a palavra de Deus, porque o sentimento vem de ira. Mas o problema não é ter esse sentimento de ira, mas o que você vai fazer com esse sentimento de ira que brota em você quando você é contrariado, quando a sua vontade não é feita, quando alguém faz o mal a você. O que você faz com essa ira? É isso que Deus quer saber, porque ela vem, mas o que você vai fazer? Ele diz: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre essa raiva que você está sentindo. Ou seja, nem mais um dia fique com essa raiva. Nem mais um dia alimente essa raiva. Não se ponha o sol. Antes de terminar esse dia, é preciso se reconciliar com Deus e com essa pessoa com quem você está ressentido. Por quem você está ressentido? Precisa. Não se ponha o sol sobre vossa ira. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é prática, ela é concreta. Não dá para ficar na teoria. Não dá. Para acontecer a transformação, eu preciso crer e colocar em prática. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não fique dando chance ao diabo. Não dê nenhuma chance ao diabo. E ficar com raiva, com ressentimento, é dar chance a Satanás de destruir você e toda a sua casa. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Deixa essa maneira antiga de viver. Deixa. O que você precisa deixar? Não é, padre? Você falando, Salete, eu fico pensando, como nós somos apegados, né? Porque às vezes a gente quer enganar Deus. Esse dia para trás, né, ouvindo algumas confissões, né, sem revelar, lógico, pessoa, lugar e tudo mais, a pessoa falava assim: ai, padre, porque às vezes eu estou com raiva, uma vontade de brigar com Deus. Você pode brigar com ele, não tem problema. Né? Você vai sair perdedor, mas não tem problema. Seja sincero, sincera. E muitas vezes fala: ah, não, agora eu já vivo o tempo novo. Mas não vive porque ainda tem esses apegos, fica escondido. E muitas vezes fica ali nesse sentimento de: não, eu vou fazer aqui porque ninguém está vendo, ninguém está acompanhando. Mas a questão é você, o seu processo de conversão. A questão é a sua caminhada com Deus, a sua mudança de vida. Você que deseja salvar os seus, como a Salete estava falando, como você vai ficar escondendo, ficar na mentira? Quem que é o pai da mentira? Quem que é aquele que por excelência é o mentiroso? Nós não podemos compactuar com ele. Aquilo que São Paulo diz hoje à comunidade, e dá para entender que a comunidade de Efésios não era fácil, né? A gente olha aqui, vai vendo, né, o que ele pede para que eles deixassem. Com certeza. Mas ele está dizendo para eles: é preciso, não é assim, olha, se você quiser. É preciso deixar a antiga maneira de viver. E aí é individual. O que você precisa deixar hoje?
O que você precisa despojar-se hoje para assumir o Cristo por inteiro, para ser dócil ao Espírito Santo por inteiro na sua vida. Não tem como caminhar nas duas realidades. E eu sei que o Senhor já está te mostrando aquilo que é necessário despojar, aquilo que é necessário retirar, aquilo que já é vício na nossa vida, mesmo que você não reconhece. E que você tem por conta disso até mesmo levado sujeira para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Olha, é sério aquilo que o Senhor nos pede. Ele fala que nós deixemos, porque nós somos criaturas novas, nós não podemos nos deixar corromper e caminhar ao sabor das paixões enganadoras. Deixar-se corromper por aquilo que é simplesmente prazer, sem sentido, por aquilo que corrompe, deixando ao sabor, ou seja, você não luta contra. É diferente, aquele que luta constantemente, no momento ou outro, cai e arrependido volta, como filho pródigo. Mas hoje, aquilo que o Senhor te pede é viver esta vida nova, essa transformação espiritual. Que bonito isso, né? Uma transformação espiritual, mas da mente, porque existe um esforço nosso, existe uma parte nossa. E quando na oração até anterior, quando antes de colocar a palavra, o Senhor me mostrava pessoas resistentes, é por isso mesmo, porque você vai resistindo. E não, aquilo que o Senhor te pede hoje é essa transformação espiritual, inclusive da sua mente. A gente sempre fala corpo, alma, né? Para usar o ser como um ser inteiro, integral. Mas a sua mente hoje, deixa ser transformada pelo Espírito Santo. A resistência, Padre, tem que ser aí ao mal, né? Exato. Ao pecado, né? Então é resistir mesmo. E essa resistência passa por uma morte, eu vou dizer assim. O homem velho precisa morrer, para que nasça o homem novo. Hoje eu achei tão bonito na homilia do padre hoje na Santa Missa, que ele dizia assim: podem te tirar tudo, roubar tudo, dinheiro, casa, bens, mas uma coisa ninguém nunca vai poder roubar, nem o inferno vai poder roubar isso de você. Ele dizia: a marca de que você é filho e filha de Deus. Então, entristecer o Espírito Santo é você jogar um monte de entulho sobre essa marca. E ao ponto das pessoas não conseguirem mais enxergar o Filho de Deus às vezes, né? Verdade. Não é? E você vai jogando... Desconfigurado. Então isso é entristecer o Espírito Santo, porque essa marca está lá, no batismo a gente recebe. Somos filhos amados de Deus. Filhos amados, queridos. Por isso também de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa. Da sua boca, da minha boca, da boca de todos nós, não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, ou seja, palavras que não adoecem o outro, que não nos adoece, palavras boas, regadas do amor de Deus, palavras boas, capazes de construir, de edificar, de fazer bem a quem ouve, palavras que traz paz, palavras que constroem. É o que o Evangelho nos ensina a viver. Não usar da nossa boca para nos adoecer e adoecer os outros. Porque também quando você fala palavras ruins contra você mesmo, eu não presto, eu não tenho valor, eu não vou conseguir, e que fica se autodepreciando, isso te adoece. Isso também não é uma palavra que agrada a Deus. Não somente aquela que você diz para o outro, mas para si mesmo. Quantos que estão depressivos por causa de palavras que não são boas,
de palavras que adoecem. Nós, mães, pais, esposos, esposas, precisamos falar, pronunciar palavras boas para o marido, para os filhos, para a família. Deixar a maneira antiga de falar. Deixar a maneira antiga de se referir ao outro, de se dirigir ao outro. Deixar essa maneira antiga de dizer coisas que destroem, mas começarmos a nos deixar transformar por Deus. E a mente é o nosso campo de batalha. É por aí que Deus começa a transformação. Pela nossa mente, pelo nosso modo de pensar, pela nossa mentalidade. E o mundo tem lançado muitas sementes que distorcem a nossa imagem de filho de Deus. Muita palavra que distorce a imagem de Deus em nós. Por isso, fiquemos com a palavra do Senhor. Fiquemos com ela. Usemos desta palavra para a transformação espiritual que precisamos. A minha tendência é ser muito prático naquilo que eu falo, na maneira que eu vivo, com exemplos, com coisas que diz da nossa vida do cotidiano. Eu não sei se você já fez a experiência nos dois sentidos, de estar ao lado de alguém que a gente considera, né, já santo. Não foi canonizado pela igreja, mas a gente fala assim, essa pessoa, ela é maravilhosa, ela é boa. Como é bom estar ao lado de pessoas assim, que falam coisas agradáveis, que nos levam para cima, que falam coisas de Deus. Aquilo vai preenchendo o nosso coração, aquilo vai nos alimentando, aquilo vai fazendo tão bem para nós. Mas o contrário também existe. Quando a gente, e até mesmo às vezes a pessoa infelizmente está passando por um processo de doença, de enfermidade, e a gente se coloca ao lado daquela pessoa que só sabe falar mal, nada está bom, nada agrada, nada serve. E você até no começo tenta ali, né, levar a pessoa para cima, tirar ela dessa situação, mas a pessoa ela continua, né, naquele sentimento ruim. E aí chega um momento que você mesmo fala assim, não dá. Nós precisamos ser essas pessoas boas, que falam da palavra de Deus, que têm esperança, que não desiste, que caminha, que acredita no amor de Deus, que acredita na confiança, na esperança, naquilo que Ele tem para cada um de nós, na providência dEle. E assim ser pessoas que falam, que partilham bem, que são agradáveis. Nós não podemos cair no erro, como a Salete trazia, de ficar então trazendo aquilo que é mal, falando palavras mal. Até mesmo porque a pessoa que vive falando aquilo que é mal, que vive mal dizendo as coisas, ela vai adoecendo. Ela vai perdendo o sentido de vida. Ela não permite que o próprio Espírito Santo, que é dinâmico, dínamos, haja no coração dela. E assim então ela acaba se deixando, vou utilizar uma expressão, contaminar por aquele sentimento, por aquela situação. Não, como o Inácio trazia, nós temos uma marca, nós trazemos uma marca, e é justamente graças a essa marca que nós devemos pedir todos os dias o Espírito Santo e expulsar da nossa vida essas palavras que vão nos adoecendo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda esta graça de nos desfazer, de romper com a maneira antiga de viver. Qual é a sua maneira antiga de viver? Hoje você pode se libertar dela. A partir de uma decisão. Eu me decido pelo Cristo. Eu me decido a viver esta palavra. E rompo com a maneira antiga de viver. E Deus pode e quer fazer novas
todas as coisas na sua vida. Me lembrei, Salete, do Padre Jonas, acho que aqui mesmo, no Rincão. Ele falando dessa questão de decidir-se por não fazer. Que é preciso fazer uma violência interior e dizer não a determinadas coisas, né? Deixar o velho, as antigas atitudes, requer isso, esta coragem, né? Mesmo, é uma violência interior. Eu me lembro do padre dizer assim, larga a mão de ser frouxo, né? Deixa de ser frouxo, tenha coragem de dizer não, tenha coragem de dizer não. Eu vivi uma situação essa semana, não vou entrar em detalhes, porque eu sei que muitos veem aqui o programa, mas eu tive que tomar a atitude de sair de um determinado grupo de WhatsApp, de antigos amigos, por causa de que não estava acontecendo coisas ali que não convinham, né? Que até então não estava acontecendo, mas começou a acontecer. Eu fui lá e saí do grupo de WhatsApp. Amo os meus amigos, mas se tem coisa que não convém, não me cabe ali, não é para mim. Então a gente precisa ter essa coragem de dizer, não é para mim. Existe uma marca sobre mim. Isso mesmo. Existe. Vamos cantar então. Eleve os seus braços e vai pedindo, Espírito. Espírito. Força. Espírito Santo de Deus. Espírito. Peça sobre você. Espírito. Que lhe dê essa força. Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Sim, Espírito Santo, controla-nos. Vem dirigir o meu viver. Dirige a nossa mente, o nosso coração. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. Peça. Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito. Espírito Santo de Deus. Vai orando, desejando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós clamamos, vem, ó Santo Liberta Espírito. nossas mentes. Vem, Espírito Santo de Deus, Liberta com este nossos batismo sentimentos. extraordinário. Liberta nossos Vem fazendo afetos nova todas as de coisas, todo Espírito pecado. Santo de Deus. De tudo aquilo que não é de Deus. Vem, Espírito Santo. Liberta-nos de toda contaminação do mal, toda contaminação do pecado, da vida velha, que vai se corrompendo em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma a nossa mente, nossos pensamentos. Transforma, Espírito Santo, aquilo que nós não temos força para transformar. Vem, Espírito Santo. Eleve os seus braços. Vai desejando o Espírito Santo, que Ele venha sobre as áreas profundas do seu coração, sobre as áreas profundas da sua mente, da sua vida. Vem, Espírito Santo, e renova, faz novas todas as coisas, Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo, eu me coloco agora sob o teu poder. Age em mim, Espírito Santo. Age em minha mente, Espírito Santo. Age no meu falar, no meu pensar, no meu sentir.
Vem, Espírito Santo, e faz novas todas as coisas. Liberta-nos de toda a ira, de toda amargura, de toda palavra má, de toda palavra que nos adoece e que adoece o outro. Vem, Espírito Santo, lava a nossa mente de toda impureza, lava os nossos corações, purifica os nossos corações. Solta sua voz orando no Espírito. Peço sobre você mesmo uma renovação espiritual. Quando a Salete estava rezando agora, me vi a imagem de uma pessoa limpando assim o chão da casa, e ela passava um pano molhado ali. Alguns pontos limpava, mas aquela sujeira grossa não limpava. Eu precisava usar um produto mais forte para sair aquela sujeira. É o que o Senhor está querendo realizar na sua vida hoje. Saia da superficialidade e assuma de vez a transformação que o Senhor quer realizar na sua vida, por meio do seu Espírito Santo. Peça ao Senhor mesmo: Senhor, batiza-me com o seu Espírito Santo, para que eu seja transformado, para que eu seja renovado, para que eu tenha a força de lutar contra o vício, contra o pecado. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre aqueles que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que nós intencionalmente estamos clamando por eles, pedindo o batismo do Espírito Santo. Senhor, batiza agora, adentra os lares, Senhor Jesus, adentra, Senhor, os hospitais, as cadeias, onde quer que esse sinal de TV, do rádio esteja alcançando agora, Senhor Jesus, da internet. Adentra agora, Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, e realize essa transformação de vida. Cante mais uma vez: Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem transformar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar consagra. O meu falar, o meu sentir, o meu agir. Cante: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E vamos receber Jesus sacramentado, o batizador, aquele que nos dá o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor Jesus na Eucaristia. Bem-vindo, Senhor. Ele vive, Ele reina. Ele está vivo no meio de nós. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu te amo. Jesus, eu creio, adoro, espero e amo. amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deixai a vossa maneira antiga de viver. Deixai a vossa antiga maneira de viver. Deixai-vos transformar pelo Espírito a vossas mentes. É o que diz a palavra de Deus hoje. Não se ponha o sol sobre a vossa raiva, sobre a vossa ira. Não dê chance alguma ao demônio para tirar você do caminho de Deus. Não dê chance alguma ao demônio para se instalar em sua casa. Mas rompe com o pecado, rompe com a raiva, rompe com a amargor, com a exaltação, rompe com a palavra má, com a maledicência, com a murmuração, rompe com a vida velha, rompe e se deixe batizar pelo Espírito Santo. Rompa com a internet, né, com aqueles sites que você costumava ver. Vou falar costumava porque o Senhor está te dando a graça nesta manhã de romper com esse vício. Rompa com aquelas palavras, com aquelas pessoas que sempre te empurram para o pecado. Tenha coragem. Não é matar a pessoa dentro de você, mas é se distanciar dessas pessoas, porque te fazem mal. A palavra de Deus mesmo em Coríntios fala disso, para se afastar daqueles que são as más companhias. É preciso ter coragem para romper com tudo isso, e o Senhor está nos concedendo esta graça nesta manhã. De quantas pessoas, a imagem era essa mesmo, se desprendendo como se fosse, sabe, uma sujeira, como se fosse um piche grudado na pessoa, ia se desprendendo diante da oração, daquilo da palavra que foi partilhada hoje, e se desprendendo de você. Tenha coragem de dizer para o Senhor: faça-se em mim, Senhor, conforme o Senhor queira realizar. Faça-se, Senhor. O Senhor liberta um coração magoado, ressentido, com uma raiva profunda guardada. E é uma raiva misturada com lágrima, com choro. E o Senhor diz a você: perdoe. Perdoe. É como se alguém tivesse tirado de você uma coisa que para você era tão cara, tão preciosa. Por isso esse ódio, por isso esse socorro que essa lei te trazia. Mas o Senhor está dizendo: mais importante, esta atitude não foi capaz de roubar de você, de arrancar de você o amor que eu tenho por ti. Obrigada, Jesus. Obrigada. O Senhor coloca no meu coração que à medida que nós íamos rezando, falando de renúncias, de deixar o pecado, a vida velha, despojar-se dela,
Uma pessoa falava assim, mas eu não tenho nada demais. Eu tenho ali algumas coisinhas no sentido de que às vezes eu fico tempo demais na internet, mas não é nada errado. Sempre tenho ali todo dia que passo ali, convivo com os meus amigos. Mas essa palavra de Efésios fala também de roubar. E a verdade é que você tem roubado o tempo que pertence à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Veja, a questão não está em fazer isso uma ou outra vez, a questão está no como você está vivendo, porque você sabe que está roubando aquilo que é devido a outro, o tempo seu, que depois quando chega em casa, ou quando sai da internet, já não tem mais tempo para os filhos, já está cansado, não quer mais conversar com a sua esposa. O Senhor hoje está pedindo para você se despojar deste vício. Pode sim, em alguns momentos, utilizar de forma equilibrada, adequada. Pode sim ter os seus momentos de intimidade com seus amigos, mas sem roubar o tempo que pertence a Deus. E você que está me escutando, você sabe que eu estou falando com você. Você sabe qual situação é essa. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também liberta pessoas de sentimentos de culpa. Se sente muito culpado, culpada de coisas erradas que você cometeu, pecados que você cometeu, e você alimenta uma culpa. E Jesus nesse momento liberta o seu coração. Não se ponha o sol mais sobre esta culpa. Não se ponha o sol sobre a ira, o medo, mas confia em mim. O Senhor pede que você confie nele. E você pode até dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Aquela palavra que você disse que adoeceu o seu marido, a sua esposa, aquela palavra má que você disse quando acordou, aquela palavra má que te acompanha, Jesus agora cura a raiz que leva você, Ele arranca a raiz desse ódio, desse rancor, dessa mágoa da própria vida, que leva você a dizer palavras más, ruins, porque você não foi amado, não foi amada, foi rejeitado, rejeitada, e essa rejeição te acompanha, e você só diz palavras que adoecem, mas Senhor, o Senhor está curando pelo amor dEle, dizendo: apesar de você ter sido rejeitado, eu não te rejeito. Eu não te rejeitei. Eu te amo, meu filho, minha filha. Eu não te rejeitei. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cura. Desta palavra que a Celeste trouxe, vai renunciando mesmo. A palavra que me vinha era renunciar. Toda palavra maldita que saiu da sua boca, a todo pensamento maldito, renuncie mesmo. Renuncie diante agora da presença do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, para que Ele purifique o teu coração, a tua vida, a tua alma, a tua família. Permita que Deus assuma o controle da sua vida. Meu irmão, você que pediu a Deus, fez uma oração a Deus pedindo que o Senhor providenciasse um outro trabalho para você, um outro emprego, porque o que você está tem levado você a pecar. E deixa eu dizer para você, apareceu esse outro emprego, essa outra proposta, mas você com medo porque você vai ganhar menos do que você ganhava.
Mas o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Fui eu que providenciei esse novo emprego. Você vai ganhar menos, mas também trabalhará menos. E o Senhor está te fazendo agora lembrar, meu irmão, daquele projeto que você tinha. Um projeto que você tinha, uma inspiração do seu coração, que você não conseguia realizar, colocar em prática por causa das horas que você passava nesse trabalho que você está agora. Nesse novo trabalho, você vai conseguir implementar aquilo que Deus já tinha inspirado no seu coração. Então não tenha medo. Rompa com esse emprego, assuma esse novo emprego, porque o Senhor está abrindo as portas para um novo na sua vida, na sua família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Vá clamando mesmo, Espírito Santo. Mais uma vez, de Deus. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. E vá clamando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está curando muitos corações. Corações feridos, machucados, porque não se sentiram amados, reconhecidos. Você que só ouviu coisas ruins do seu pai, por maior esforço que você fazia para agradar, ele sempre dizia que era sua obrigação. Vá pedindo agora o Espírito Santo para curar o seu coração, esta ferida, para que assim você não reproduza essas palavras pesadas, mas para que você possa ter o sentimento de gratidão, em primeiro lugar a Deus, mas também ao outro. Sim, você é capaz de reconhecer a bondade do outro, o que o outro faz de bom. Sim, você é capaz de traduzir isto em palavras, mesmo não vivendo essa experiência dentro da sua casa. E por isso o Senhor cura o seu coração. E vá se abrindo esta cura. Sim, dói, é uma dor diferente, porque ela purifica. Mas vá permitindo que o Espírito Santo te cure. Retire essas feridas. Retire aquilo que até mesmo você tem na mente, acena com a palavra. Entregue agora ao Espírito Santo. Entregue agora esta situação, confiando no amor dele, de Cristo, que derrama o Espírito sobre você, sobre sua mente, revestindo você deste homem novo, desta mulher nova, conduzido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo por aquilo que é bom. Nós te adoramos, Senhor. Sim, Senhor. Nós nos colocamos. Nós adoramos a tua presença real, sim, corpo, sangue, alma e divindade, que entra nos nossos lares por essas imagens,
pelas ondas da rádio, alcançando os doentes, alcançando os desempregados, alcançando tantas pessoas que sofrem. E o Senhor vai entrando, derramando o Espírito Santo e a vida nova para aqueles que estavam desviados do caminho, que estavam na antiga maneira de viver e que hoje romperam, Senhor, e que estão voltando para Ti. Obrigada. Vamos cantar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Meu Senhor e meu Deus. Você está voltando para o Senhor. Diga isso para Ele. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Cante. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Sabe por que eu cantei essa canção, Salete? Você estava no finalzinho da sua última frase e o Senhor dizia assim para mim assim, ó: agora os meus filhos estão dando fé, estão acreditando. Porque aquele que não acreditava mais em si, como a Salete dizia antes, seu padre também falava disso, não acreditavam mais em si, não acreditavam mais que poderia haver mudança, agora estão dando fé, estão acreditando, estão acreditando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Tudo Senhor, é possível, Senhor, por toda a renovação tudo é possível, espiritual. Jesus. Muito obrigada, Obrigado, Senhor, Nós porque te louvamos. o Senhor renova a fé. O Senhor renova o desejo de te servir, de estar contigo. Obrigado. O Senhor renova, Senhor, aquele sentimento Muito obrigado. de Eu creio, ser amado, ser alcançado em tantas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reinflama o coração, Inflama, Jesus. concede de novo o ardor de querer estar, de querer te amar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por Obrigada, toda a Senhor. obra, Senhor. E o Senhor tira toda nuvem de tristeza, Amém. toda nuvem de angústia sobre muitas pessoas. E o Senhor derrama paz aos corações atribulados, corações que têm vivido numa verdadeira guerra espiritual, uma batalha constante, um acontecimento após o outro, tirando a paz, e o Senhor agora devolve a paz a este coração. Obrigado, Senhor, que o Senhor liberta lares que estavam oprimidos pelo mal, que não tinham paz,
E o Senhor derrama agora a paz a esses lares que estavam atribulados, pessoas que estavam sobrecarregadas, estavam cansadas, cobertas de dores. E o Senhor agora retirou esse fardo. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concede, Senhor, a alegria de novo, Senhor. Sim, Senhor, obrigado porque essa alegria que vem do coração, que vem de dentro, o Senhor está concedendo novamente, Senhor. Há tantas pessoas, e você sente o seu coração como que querendo, a gente fala, né, explodir, porque você está experimentando de novo este amor que vem do Senhor, e porque Ele experimenta esse amor, a alegria que vem dEle. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Senhor, Obrigado, me mostrava Senhor, porque o Senhor faz, Senhor, esta graça. um jardim, antes com plantas ressecadas, murchas, mortas. Mas esse jardim agora florindo, bonito, belo. Aquilo que antes era sem vida, feio, escuro, agora ganha cor, ganha alegria, ganha vida. É o que o Senhor realizou na vida de muitas pessoas. Amém, Senhor. Que nos acompanharam nesse programa, que estão conosco aqui. O Senhor trouxe vida nova. Novo homem, nova mulher, vida, vida. O Senhor traz o milagre da ressurreição, da fé, em corações que estavam afastados da igreja. Corações que já não sentiam mais a presença de Deus. E agora você sente uma grande paz. A paz que só Jesus pode dar. Não é uma paz que o mundo dá, não. Mas a paz do Senhor, que entra na tua alma, no teu coração. E nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta Senhor paz Jesus. que é derramada, Senhor, em vários lares, lugares, mas de forma especial no hospital. Uma pessoa que está internada, estava muito agitada, preocupada, e o Senhor te deu essa paz. Aos poucos, à medida que você vivia a oração conosco aqui, você ia sendo restaurada, resgatada. E nesse momento, você está sentindo esta paz serena. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria
céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, prepare o seu coração para acolher a bênção. Vamos aplaudir ao Senhor, agradecendo. Obrigado, Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor.